Olha, gente, vamos para a última página do capítulo 3, que é a página 60. Bom, a terceira questão, ela fala da seguinte forma. Enquanto não está dormindo, o urso koala Dudu come 50 gramas de folha por hora. Ontem, Dudu dormiu 20 horas. 20 horas. Quantas gramas de folhas ele comeu ontem? Bom, a gente sabe que o dia tem quanto? 24 horas. Ele informou que quando ele dorme, ele não come, porque ele está dormindo. Então, ele dormiu 20 horas. Dormiu. Para completar um dia, falta quantas horas? 4 horas, né? Então, o urso, ele ficou acordado 4 horas. Então, significa dizer o quê? Que ele comeu 4 horas. E cada hora, ele come quantas gramas? 50. 50 gramas. Aqui seria igual a quanto? Vamos ver, 50 vezes 4. Qualquer número multiplicado por 0 sempre é 0. E 5 vezes 4 é 20. Então, o urso comeu 200 gramas. O item que corresponde a isso é qual item? O item D, de dado, tá? Essa quarta questão é o seguinte: a temperatura máxima histórica registrada pelos termômetros na cidade em que Rafael mora foi de 45 graus. Recentemente, em uma semana muito quente, os termômetros registraram as seguintes temperaturas. A ID temperatura. No domingo, ele registrou 37 graus. Na segunda, 42 graus. Na terça, 35 graus. Na quarta, 40 graus. Na quinta, 40 graus. Na sexta, 41 graus. E no sábado, 38. O que essa pergunta quer saber? Ela só quer saber como a gente precisaria calcular, qual seria a expressão correta para começar, tá certo? Então, aqui, como se trata de uma expressão e eu estou somando vários valores para depois dividir por 7, eu preciso fazer o quê? O único item que ia corresponder seria qual? O item D. Porque ficaria 45 menos 37 mais 42 mais 35 mais 40. Vou botar aqui embaixo, tá? Porque não vai caber. 40. Os 38 dividido por 7, certo? Então, aqui está correto por quê? Porque eu coloquei entre parênteses a minha prioridade para somar. Para eu tirar uma média de alguma coisa, eu preciso somar tudo e dividir. Então, foi justamente o que foi proposta por esse item aqui. Nos outros, ele não está priorizando, ele não está somando tudo. Se caso não houvesse esse parênteses, ó, nessa alternativa aqui, se caso não houvesse esse parênteses, eu não faria uma média. Por quê? Porque eu estaria significando que eu só ia dividir 38 por 7. E não isso aqui tudo, ó, tá? Quando eu boto parênteses, eu tô falando que tudo que tá dentro aqui, depois que eu somar, eu vou dividir por 7. Se tivesse sem um parênteses, não daria para resolver, não daria para somar tudo e depois dividir. Eu teria que dividir logo esses dois aqui, se caso não houvesse esse parênteses. Por isso que é de extrema importância que vocês prestem atenção só na regra da expressão numérica, tá? E depois desenvolvam essa resposta, que a tia quer saber quanto foi que deu de vocês, tá? Agora, no item 5, gente, a gente vai ter que resolver essa expressão. Ó, de acordo com a atividade anterior, determine quando a temperatura máxima histórica superou a média dessa semana. Para eu fazer isso, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que calcular. Então, no nosso item D estava o quê? Da seguinte forma, né? Deixa eu fazer aqui menor. 45 menos 37 mais 42 mais 35 mais 40 mais 40, né? 41 mais 48, não vai caber, vou botar aqui embaixo. Mais 38 traço 7, certo? Então, vamos resolver nossa expressão. Primeiramente, a gente precisa somar tudo que está aqui dentro, ó.
certo? Então, vamos começando. Quanto é que dá 47 mais 42? 37 mais 42, vamos ver. 8, 7 mais 2, 9. E 3 mais 4, 7. Então, esses dois aqui, ó. Opa. Esses dois aqui, ó. Bom, coloquei logo a resposta aqui de quanto era 37 mais 42, vamos prosseguir. Quanto é 79 mais 35? 5 mais 9 é igual a 14, foi 1, né? 7 mais 3, 10, mais 1, 11. Então, é 114, tá? Então, aqui vai ser 114. 114 mais 40. Vai ficar quanto? 4, né? Aqui. 4 mais nada, mais 0, 4. 4 mais 1, 5. E 1 mais nada, 5. 154. 154 mais 140. Ou, mais 40. É igual a quanto? Deixa eu te ajeitar esse 4 aqui. 4 mais nada, 4. 5 mais 4, 9. E foi 1, né? Então, é 194. Agora, vamos pegar 194 e somar com 41. 4 mais 1, 5. 9 mais 4, 13. Foi 1, né? 1 mais 1 que subiu, 2. Então, dá 235. Aí, falta só somar mais o 38. Então, fica 235 mais o 38. 8 mais 5 dá quanto? Somei pra tia. Quanto? Isso, 13, foi 1, né? 3 mais 3, 6, mais 1 que subiu, 7. Então, dá 263. 273, perdão. Então, agora que eu somei isso aqui tudinho, aí agora eu posso dividir por 7. Então, fica 45 menos 273 dividido por quem? Por 7. Pronto, agora vamos resolver quanto é 273 dividido por 7. Qual número multiplicado por 7 é próximo ou igual a 27? Por quem? Por 3, que vai dar 21. 7 menos 1, 6. 2 menos 2, nada. Aí eu baixo 3. Fica 63. Então, o próximo número que eu vou multiplicar por 7, que vai dar igual, o próximo a 63, vai ser quem? O 9, que vai dar 63, e essa conta vai ser o quê? Exata, tá? Então, aqui vai ser 39. Lembrando, gente, que sempre a gente tem que resolver, quando tá nesse formato aqui, a gente sempre tem que resolver divisão ou multiplicação, tá? Nossa prioridade. Quando não tem parênteses, quando não tem colchete, quando não tem chaves, tá? Aí fica 45 menos 39. Quanto é 45 menos 39? Vamos ver. Peço meu vizinho, porque eu não botei dinheiro, tá? Pedi meu vizinho. 15 menos 9 é quanto? 6. E 3 menos 3, nada. Então, aqui, no caso nessa 5, a temperatura máxima histórica ficou 6 graus acima da média nessa semana. Tá certo? Então, pronto. Agora já fizemos. Encerramos a página 60. Pronto, ó. A gente está na página 64 do capítulo 4, certo? Primeira atividadezinha desse capítulo. O que é que acontece? Tem um ponto P. A tia vai desenhar aqui com outra cor. Tem um ponto P, tá? Vou fazer de vermelho mesmo. E ele quer que você desenhe uma reta R. Não vai ficar bem uma reta, tá, gente?
Mas vai ficar mais ou menos assim, ó. Ficou torto. Mas vamos fingir que esse ponto é maior. Então, e essa daqui é minha reta R. Poderia também ser de outros ângulos, tá? Isso aqui é um exemplo de resposta. Mas poderia ser dessa posição para cá, ó. Tá? Poderia passar por aqui, poderia passar por outros métodos. Só um exemplo para vocês. E o ponto B precisa estar contido na reta. Tá vendo? Ele está participando da reta. Ele está na reta também. Então, essa é para o primeiro. E para o segundo item, ele está pedindo o quê? Deixa eu ver aqui. Ó. Será que todos os... represente uma reta que passe pelo ponto P e o ponto Q. Então, agora, a nossa reta ela vai ter o quê? 2 pontos. Deixa eu aumentar esse ponto aqui. Ponto P. E eu vou ter um ponto Q. Tá mais ou menos assim no livro de vocês, tá, gente? Ponto Q. E a proposta que ele dá para vocês é que vocês tracem uma reta R, tá? Vamos lá. Ainda ficou um pouco torto, sem problemas. É mais ou menos assim, tá? Uma reta R, ou uma reta S, ou uma reta T, enfim, tem que ser letra minúscula. Lembrando que as retas são representadas por letra minúscula do nosso alfabeto, tá? Então, essa seria uma reta com 2 pontos. Também isso aqui é um exemplo de resposta também. Vocês também poderiam passar em outra direção. Aqui dessa, vocês poderiam passar, tá? Sem problemas. Vamos agora para a página... Estamos agora na página 67. Na página 67 é o seguinte. Ela fala assim... Primeira questão. Vimos que, dados 2 pontos distintos, existe apenas uma reta que passa por ele. No caso, isso aqui, por exemplo, ó, A e um ponto B. Só passa o quê? Uma reta, né? Que vira um segmento. O que ele quer saber? Ele quer saber se 3 pontos é possível passar também uma reta. Só que o que acontece? Só pode passar uma reta entre 3 pontos se os mesmos forem o quê? Forem alinhados, ó. Por exemplo, A, ponto B e meu ponto C. Isso seria um alinhamento, se os 3 forem juntos, tá? Então, poderia passar uma única reta. Se caso acontecesse isso. Finge que tá direito, tá, gente? Que não tá torto. Porque pelo celular é só um pouco ruim de desenhar. Parecendo uma curva, mas é uma reta, tá? Então, só pode passar por 3 pontos se os mesmos estiverem alinhados. Tiverem tudo numa filazinha, ó, bem bonitinho, tá certo? Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão fala o seguinte. Faça 3 pontos distintos, F, G, H, de modo que por eles seja possível passar uma única reta. Tinha como assim uma única reta? Que não fosse assim, ó, por exemplo, A, B e C. Nesse caso aqui eu ia ter que passar quantas retas? Olha aqui, ó. 1, 2, tá certo? E 3 para me ligar para os 3 pontos. Então, já passei um monte de reta. A ideia dele é que eu consiga passar apenas uma única reta. Então, aqui existem várias opções para eu fazer essa resposta. Vou fazer um exemplo bem básico, tá certo? Ó, se eu tivesse F, tem que ser alinhados, tá? Portanto, que sejam alinhados. G e H. Passando uma única reta. Ficaria como assim, ó. Tá vendo? Então, eles estão alinhados e eu passei uma única reta. Eu tracei uma única reta. Então, essa seria uma ideia para a questão 2, tá? Para a questão 3 agora é o seguinte. Agora faça 3 pontos distintos, A, B e C, de modo que seja possível passar 3 retas distintas que passem sempre por 2 desses pontos. Em seguida, escreva o nome de cada uma delas.
tá? O exemplo que eu poderia fazer, a ideia é sempre passar duas retas entre esses pontos. Eu poderia fazer também assim, ó, C, A e B. Vamos usar outra cor para nossa reta? Ó. Se eu ligasse no ponto B, passei uma, né? Se eu ligasse do meu ponto B para o A, pronto. O A já está ok, já passei duas retas pelo ponto A. Agora, se eu for ligar do B até o C, pronto. Então, acabei de passar duas retas em cada ponto, ó. Então, as minhas retas aqui, ou os meus segmentos seriam de quem? Seria AB, né? BC e AC, tá? Que é daqui até aqui. Daqui até aqui, tá? Então, essa é a nossa terceira. Essa questão aqui é a questão 4 da página 67. Fala assim: assinale as seguintes afirmações verdadeiras de acordo com essa figura que a tia colocou aqui, tá? Que também tem no livro de vocês. O primeiro, vou fazendo assim, ó. Primeira parte perguntava assim: os pontos A, B, C e o D fazem parte dessa reta R, que a reta R é essa daqui, ó. Fazem parte? Não, só quem faz parte é o B. O A, o C e o D eles estão fora, então essa alternativa não é correta. Vamos para o nosso segundo parênteses. Os pontos C e D não pertencem à reta R? Não, por quê? Porque minha reta está aqui e meus pontos estão o quê? Estão do lado de fora, então já não pertence. Então, essa alternativa aqui está correta. Vamos para o nosso próximo. A reta R não passa pelo ponto A. Cadê o ponto A? O ponto A está onde? O ponto A está bem aqui, ó. Passa não. Por quê? Porque minha reta está nesse sentido aqui, ó. E meu A está bem aqui, ó. Então, nada a ver, nem chega perto, tá? Do meu A. Então, essa alternativa aqui tá correta, porque a reta R não passa pelo ponto A. Vamos para o nosso próximo. A reta R também pode ser chamada de reta BE? Sim, por quê? Porque olha aqui meus segmentos, ó. B, E. Um tá no comecinho e o outro tá no final. Então, está correta. Ou correta, perdão. E no último parênteses, ó. Deixa eu mudar aqui a cor, para não ficar confuso. No último parênteses está a seguinte pergunta. Entre os pontos B e E de reta, não existe mais nenhum ponto que... Por que essa afirmação está errada? Porque uma reta ela é constituída por vários pontos, infinitos pontos. Então, aqui não está escrita para vocês, mas a gente precisa saber que aqui existem vários pontinhos, ó. Vários pontinhos um perto do outro, entendeu? Porém, eu só delimitei quem? Meu B e meu E. Mas entre dois pontos numa reta, passa vários pontos. Existem vários pontos entre eles, tá certo? Então, essa alternativa não está certa. Por quê? Porque ele está falando que não existe ponto. E existe sim, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Até a página 67. Como foi esse momento extra para vocês, amanhã vamos ter aula normalmente, tá? Pela manhã. Foi só hoje que aconteceu isso, porque próxima semana vai ter o trabalhinho de vocês. Então, quero que vocês tirem as dúvidas hoje e amanhã, tá bom?